programa de hoje você vai conhecer a história do movimento negro a partir da década de 70. Como foi a luta contra o racismo durante a ditadura? E no período democrático, quais são os desafios da população negra? Agora, no Caminhos da Reportagem. Um novo ritmo chega ao Brasil e toma conta do subúrbio do Rio de Janeiro. A coisa começa lá exatamente no final dos anos 60, né? Quando chega ao Brasil de forma bem calma e tranquila, até silenciosa, esse material da black music, né? Americana. Música black, leia-se, né? O soul de James Brown. Esse material chegava ao Brasil timidamente pelas rádios, por meios de aqueles que traziam para o Brasil normalmente material clandestino, né? Leia-se aeromoças e até mesmo as empresas que importavam legalmente. E culminou com a vinda do James Brown ao Rio de Janeiro, no Canecão, e faz um baile black que foi apoteótico. Futuras lideranças entre eu, que ali estivemos, falaram, é isso aqui, essa é o lance. O Brasil vivia sob o regime militar, imposto pelo golpe de 64. Mas o clima de repressão não conteve o avanço do chamado movimento soul, que explodiu nos bailes da época. Eu pirei, né? Por quê? Porque eram 1.500 jovens dentro de um clube, praticamente sem uma iluminação, né? A iluminação era uma pessoa em cima de uma cadeira com uma lâmpada fazendo um movimento. Essa era a iluminação do baile e um som altamente pesado. Aquele visual bonito, né? Todo muito plástico, muito colorido, né? Os sapatos altões, né? A calça lá em cima, as bocas fininhas. Era um visual diferente que apaixonou a garotada, galvanizou a atenção dessa juventude que, no fundo, ansiava por identidade negra. A gente queria aquele cabelo afro, né? Só que nós não tínhamos produtos, nós não tínhamos nem o pente. Então nós passamos a criar os nossos produtos, né? Por exemplo, penteava meu cabelo black com aros de bicicleta enfiados numa madeira. O Renascença foi um dos clubes onde os chamados bailes black ganharam força. O local ficou famoso por causa das noites do Shaft. Shaft é um filme dos anos 70, é um policial negro poderoso, tanto esperto como policial, como durão, forte, né? Era um emblema para aquele movimento negro de ações afirmativas dos anos, final dos 60 e início dos 70. Shaft's his name, Shaft's his game. Nós pegamos todo aquele material fotográfico existente, mais o material de artistas da época, né? Barry White, James Brown, Steve Wonder, Annie Warwick, etc, etc. Reproduzimos isso em slides e projetávamos nas noites do Shaft, nas domingueiras. Então nós tínhamos lá cerca de quase 500 slides sendo projetados num grande paredão. Nós captávamos também no público as pessoas, o grande público, fotografávamos e ali começávamos silenciosamente a criação da autoestima, né, da consciência racial. No mesmo período, na Bahia, outro grupo de jovens manifestava sua consciência racial pelo som dos tambores. Em 74, nasce na Liberdade, maior bairro negro de Salvador, o Ilê Aie, o primeiro bloco afro do Brasil. Ele surgiu um dia de domingo, eu e aquele negão ali, Apolônio, aquela foto ali, a gente vindo da praia, Itapuã, a nossa estética também toda chamada de Brown, né, o negro americano. E aí, conversando, surgiu a ideia de fazer um bloco só de negros, né? Muita gente ficou com medo de sair no bloco, que estava
combustíveis que ia ser todo mundo preso, que na época você sumia, né? As pessoas desapareciam. A Secretaria de Segurança na época, o secretário mandando ter cuidado com a gente, que a gente queria tomar o poder. Os primeiros ensaios do bloco foram monitorados pela polícia. Muita gente, teve gente, até pessoas negras também que correram quando viram o bloco, porque associado ao fato de ser um bloco só de negro, era um bloco da Liberdade, da linha 8. Então, Liberdade é o maior bairro de negro daqui. Então, isso era sinônimo de desordeiros, né? De vagabundos, de ladrões, não sei o quê. Mas nós botamos o bloco na rua. A questão racial levantada pelo grupo era vista com desconfiança. Minha mãe me convenceu a mudar o nome, que eu estava muito insistindo para chamar o bloco de Black Power, Poder Negro. E tinha um cara também da Polícia Federal que morava aqui também que nos aconselhou que não era interessante ter esse nome. Aí foi que nós fizemos uma pesquisa, pegamos uma cartilha de Urubá e começamos a escolher. Escolhemos 5 nomes com significado em português e o Ilê foi o mais votado e ficou. Nós tínhamos, né, um cenário político, direita e esquerda. Né? Direita, a opressão, o governo Ernesto Geisel, ali, em 76. Né? Por sua vez, você tinha a esquerda, né, com os comunistas, propensos terroristas, etc. E essa esquerda que não nos via muito bem, porque eles nos viam como seguidores do imperialismo americano, pelo fato de curtir a música americana. O pessoal do Movimento Negro Unificado não aceitava essa forma nossa de reivindicar. Eles achavam que a coisa tinha que ser muito política. E nós acreditávamos que a política tinha que ser junto com o cultural. A gente tinha muito mais força. Com os blocos afro, você fazia essa revolução na rua. Através das músicas, você se encontrava, da festa, você ia passando as mensagens. No outro dia, de sábado, segunda-feira, domingo, os meninos estavam cantando as músicas. Eu tenho orgulho, negra lindo. Você tinha no momento, no cenário mundial, os direitos civis, leia-se Malcolm X, Martin Luther King, né? E os Panteras Negras, nos quais nós nos identificávamos. O que eram os Panteras Negras, para quem não sabe, né? Era um movimento que foi criado para mudar, tomar conta da violência policial que os negros sofriam dentro das comunidades. Estava precisando desse sentimento de negritude, sabe? As pessoas sumiam muito timidamente, né? As pessoas não tinham medo de ser negro. A nossa arma era a cultura. Isso nós criamos. Então, esse desenho foi um choque aqui no Brasil, principalmente para os órgãos de repressão. Aquela famosa dura na rapaziada, e aí, cascudos, violência contra a garotada, quando eles se afastavam um pouco dos bailes, né? Já madrugada, e aí se batia, se prendia. A gente tinha um Galaxy preto na época, né? E usávamos roupas pretas, muito ligadas àquela visual do Pantera Negra, né? Isso fazia parte do marketing de cada equipe de som, tinha uma linha, tinha um marketing, né? Isso fez com que eles também nos identificassem fácil. Então, saindo de um baile, fomos convidados, né? Docemente, um capuz na cabeça, botaram no camburão, acredito que seja um camburão pelos barulhos das portas, e levaram para um local que mais tarde vim saber que era o batalhão de guarda da PE, né? Aqui na Barão de Mesquita, em Praça Santos Penha. Isso não adiantava, cada vez era um maior número, grupos grandes, e ficava mais difícil porque teria que deslocar maior quantidade de policiais, se confrontaria, ficaria mais visível a questão racial. Então houve um cuidado maior da polícia. Mas lá as perguntas, e sem tirar o capuz, quando tiraram uma luz muito forte, cadê $1 milhão que a CIA botou para você fazer esse movimento? Umas coisas sem nexo, né? Acabaram por me soltar, sem nenhum problema físico, era muito mais psicológico, né? Nós vamos acabar com isso vai acabar, isso aí tem prazo, não sei o quê, etc. E aí, sim, aí a repressão se abate sobre a questão administrativa das equipes, questão financeira, de como se compra ingresso, como é que se cobra. O movimento chegou a fazer sucesso na mídia, até perder espaço para a moda da discoteca.
E aí vão amordaçando, apertando, até o momento que tornam essas equipes inviáveis quase. E aí morre esse movimento, ele é espremido mesmo. Mesmo artistas que já eram famosos enfrentaram a discriminação. Cheguei num clube para fazer um show e eles não sabiam que eu era Elza Soares. Fui tentar passar, botar na mão e disseram: "Você tem carteirinha?" Eu falei: "Carteirinha de quê?" "Carteirinha, você é sócia?" Eu disse: "Não." "Ué, então você não pode entrar." Eu digo: "Como não posso entrar?" "É, porque a ordem que a gente tem aqui que..." Falei: "Que negro não entra, não é isso?" "Não, é que..." Falei: "Então você vai lá e diga para a pessoa que me contratou que a Elza Soares não vai cantar aí." "Mas você..." "Não, você pode." Eu digo: "Não posso. Não posso. Porque se a Elza Soares posso entrar, não posso, meu amigo. Meu nome é Elza Soares, mas a pele é essa que vocês não querem que entre aí." E não fiz o show. Já as escolas de samba cresceram no período. O povo em geral começou a aderir à escola de samba. Aí os ensaios, as interessam mais. O samba já era um lugar muito tomado, assim como se dizia antigamente, tomado pelo branco. Aos poucos, tanto a mídia, quanto os meios de comunicação, quanto a intelectualidade, né? Muito estrangeiro foram chegando e tomando conta do samba. Nos desfiles da época, prevaleceram enredos alinhados à ideologia do regime. Por exemplo, a Beija-Flor fez o enredo chamado Brasil no ano 2000, que era um enredo fanista, que era um enredo que previa o crescimento do Brasil. A Mangueira teve um que era o Correio Aéreo Nacional. Os ensaios eram feitos no Clube Maxwell. Muitos agentes do DOPS iam para lá. A gente sabia porque eles eram tão diferentes dos outras pessoas que dava para desconfiar. A contribuição dos negros para a cultura brasileira também aparecia nos enredos, mas sem destacar o tema do racismo. E poucos ousaram em falar do sonho da democracia. O Salgueiro, sempre na contramão, fez um enredo chamado História da Liberdade do Brasil. Se nos desfiles a questão racial não foi destacada, na literatura, no teatro e na chamada imprensa negra, o tema sempre esteve em pauta, inclusive durante a ditadura. Nesse cenário, um jornal que muito se destacou foi o jornal O Tição, uma revista fundada em 1978 em Porto Alegre, né, por um grupo de jornalistas negros que trabalhavam em diferentes veículos da imprensa gaúcha, né, que resolveram se unir em torno da afirmação da identidade negra e do combate ao racismo. Era uma época muito polêmica, nós éramos jovens, rebeldes, achávamos que ia conquistar o mundo. E a gente não via como nos meios tradicionais expressar esse trabalho. Então a gente fundou a Tição. Ela é essencial para a gente perceber a multiplicidade de questões que mobilizavam a comunidade negra brasileira e que davam a dimensão do quanto a questão racial permeava todos os espaços da sociedade, né? As pautas do Tição hoje, elas são super atuais. Nós fizemos pautas sobre as empregadas domésticas, sobre o jogador escurinho. Uma das capas foi um ebó, que causou grande polêmica, né? Subestimavam o potencial crítico dessa intelectualidade negra. Então, em alguma medida, essa organização, essa atividade política negra foi menos combatida abertamente, né, do que outros segmentos que eles entendiam como os mais perigosos, né? Uma vez veio um polícia federal, ele se identificou, aí como a gente não tinha local de reunião fixo, nós marcamos para conversar com ele na minha casa. Eu e a Vera Dias, ninguém quis ir, só nós duas. Enfrentamos o Polícia Federal. E ele foi, nos inquiriu e tudo, nos questionou, mas ficou nisso. Um dos fundadores da revista Tição, o poeta Oliveira Silveira, lutou pela criação do Dia da Consciência Negra. A data escolhida foi 20 de novembro, quando morreu Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos da resistência negra. Encontrei minhas origens na cor de minha pele.
nos lanhos de minha alma, em mim, em minha gente escura, em meus heróis altivos, encontrei-as enfim, me encontrei. No próximo bloco, vamos falar da unificação dos movimentos que combatiam o racismo no fim dos anos 70 e também da atuação de líderes negros na defesa da democracia. Até já! Eu conheci ele num casamento. Aí nós começamos a namorar. Isso durou 5 anos. Depois eu engravidei, aí tive de casar. O marido de Sueli, Robson da Luz, tinha 22 anos quando foi preso roubando frutas de um feirante em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. O jovem foi levado para a delegacia do bairro. Pelo que eu sei, foi várias pessoas que pegaram as frutas do feirante. O único que pagou com a vida foi ele, era o único preto que tinha. E o menino falava, que o delegado falava assim, preto tem que morrer, né? Apanhou a noite toda, né? E o dia inteiro. O ano era 1978. O país vivia há 14 anos na ditadura militar. Um vizinho avisou que ele tinha sido preso, que ele estava vomitando e jogando sangue pela boca e urinando sangue. Aí nós fomos caçar, porque uma pessoa assim não pode ficar numa delegacia. Fui caçar no hospital. Falaram que ele tinha sofrido um acidente e tinha sido machucado por esse acidente que ele sofreu. Mas, na verdade, foi uma tortura. Mais de 10 anos depois, já na democracia, os acusados da morte de Robson foram condenados a 12 anos de prisão e perderam seus cargos na polícia. Se errou, podia estar preso. Não sou contra o castigo, mas não matar. Na época, a morte de Robson causou comoção entre os militantes negros, que realizaram um ato público contra a violência e o racismo em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. A manifestação marcava o início do movimento negro unificado. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar com sangue ou não, com uma canção. No período que nós estávamos preparando o ato, no bairro da Lapa foi assassinado pela PM Nilton Lourenço, um operário. Foi um outro motivo que nos levou a fazer a manifestação e criamos o movimento, né? O Brasil estava sob vigência do Ato Institucional número 5, que proibia qualquer tipo de reunião e manifestação pública. Nós fizemos toda uma articulação para garantir a realização do ato. Tinha alguns setores mais à direita que participavam da discussão, eles nos forçaram a entregar uma carta para o Erasmo Dias, que era o secretário de Segurança Pública, e nós fomos entregar. Mas quem pode garantir que nós não vamos ser reprimidos? Porque é proibido, nós vamos fazer. Aí ele falou assim, olha, se no Brasil diz que não existe racismo, como é que eles vão reprimir quem está combatendo o racismo? A gente sentiu que eles se arrependeram, mas aí não tinha como nos tirar mais. Os policiais provocavam, aqui só dá prostituto e ladrão. Alguns dias depois do ato, os militantes lançaram um programa de combate à discriminação racial. O documento reivindicava melhor tratamento aos negros em áreas como trabalho, saúde, ensino, cultura. E pedia também o fim da tortura nos presídios. Como nós vivíamos sob ditadura, então as questões principais que nós tratávamos naquele momento era a luta contra a violência policial, contra a discriminação racial e por liberdades democráticas. O lançamento do MNU estimulou a formação de outros grupos em todo o país. Um deles foi o Movimento Negro do Recife, em Pernambuco. Conhecendo o documento do MNU, nós ficamos fortalecidos para
continuar aqui, né? Para também estabelecer uma organização. Vários grupos e lideranças negras já vinham atuando no combate ao racismo desde o período da escravidão. E o final dos anos 70 fica marcado pela rearticulação do movimento negro. Nesse período da ditadura, havia, o que pode-se dizer, uma unidade do movimento negro. O Brasil ainda passava por aquela euforia do chamado milagre econômico e era muito evidente o setor que ficou mais afastado das possibilidades de se beneficiar daquele crescimento foi efetivamente a população negra. A ditadura, ela não tinha interesse nenhum de se apresentar como racista. Este é um país que vai pra frente. Oh, 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 oh. E uma gente amiga e tão contente. Oh, oh, oh. O discurso do representante do Brasil é que no Brasil não existia racismo. Vivíamos em plena democracia racial. E era exatamente essa direção que o movimento negro questionava. Quer dizer, para nós, o fim da ditadura, a volta da democracia, significava implantar no Brasil uma verdadeira democracia racial. Isso era visto como algo desarmônico e que iria contra toda a perspectiva daquele momento de segurança nacional que primava por um coletivo uno, indivisível, e que era visto como democrático racialmente. Era um movimento que viveu durante uma grande parte da sua vida sendo rechaçado pela direita por razões que a gente pode imediatamente compreender, mas por outro lado também sendo deslegitimado pela esquerda em função dessa suposta divisão que nós estaríamos causando na luta, na chamada luta geral da classe trabalhadora. Muitos militantes negros foram monitorados pelo regime militar. Documentos do Departamento de Ordem Política e Social comprovam a vigilância. É possível notar que há sim uma intenção de controle, de vigilância desses movimentos por conta dessa temática negra e não somente por conta das ideologias que estavam circulando no mundo naquele momento. A gente encontra desde convite a uma festa Black Power, que era um termo muito mal visto, entendido como um elemento estrangeiro que estava sendo trazido e contaminando a juventude negra, bem como estatutos de movimentos, trabalhos de seminários nas faculdades, como PUC, USP, que traziam a reflexão de intelectuais como Abdias do Nascimento, entre outros, que traziam essa perspectiva do que é a questão negra, o que era a questão de classe, de raça, etc. E vão ser apreendidos, seja por arapongas próprios de investigação do movimento negro ou do movimento estudantil. Mas eles não queriam nos prender por estar fazendo o movimento negro. Embora lá nos documentos deles dizia que nós éramos de orientação comunista, aquelas coisas todas. Eles queriam armar flagrante para cima de nós. De roubo, pegar com droga, e isso nós sempre fomos muito atentos. A lógica do DEOPS sempre foi de acúmulo de informações o máximo possível. Então, às vezes, não necessariamente havia uma prisão desses militantes. Particularmente, falo por mim, tive nenhum assédio de ser chamada para interrogatório ou coisa parecida. Mas as reportagens do Jornal do Comércio e da Diário de Pernambuco, que eram os mais lidos, insinuavam que nós tínhamos infiltração, né, de comunistas. Uma das questões, inclusive que aflorou bastante no momento do ato público que deflagrou a fundação do MNU, foi a questão do que é preso político, do que é perseguido político. Nós nos organizamos no movimento negro para participar do Congresso Brasileiro pela Anistia e nós tínhamos uma perspectiva de que naquele momento muitos presos comuns no Brasil
que eram negros, na sua maioria, também deveriam ser considerados como presos políticos. O racismo, sendo reconhecido como uma questão política que é, o fato de o negro ser perseguido nesse campo da prisão criminal se torna uma forma de prisão política. Isso era considerado uma heresia, a defesa de uma tese dessa natureza. Existe um periódico do Movimento Negro Unificado, a revista do Movimento Negro Unificado, que tem uma charge mostrando um negro sendo açoitado no período da escravidão e, posteriormente, ele sofrendo uma batida policial. Isso já era uma visão crítica da população que se mobilizava nesses movimentos, vendo que o negro sofre muito mais com a ação violenta da polícia. Existia essa figura da prisão para averiguação, por exemplo, que levou para a cadeia milhares de negros sem nenhuma culpa formada, especialmente por conta dessa visão arbitrária que as polícias sempre tiveram e já tinham também naquele momento, de que a pessoa negra é um potencial criminoso. E também tem outra questão, que houve muitos perseguidos políticos negros que, quando nós pensamos na ideia da anistia, na ideia, inclusive, até das comissões de verdade e tudo, a ideia que sempre se tem é que o preso político foi aquele branco de setor de esquerda, intelectual, etc., que é divorciado da imagem de uma figura negra. É inegável que em todas as organizações da resistência armada houve uma presença negra significativa, inclusive no comando dessas organizações. Este aspecto é ignorado, na verdade, como parte dessa visão, né, que a democracia, o mito da democracia racial consagra, que é a visão do negro invisível. Não havia, por parte do regime, uma política deliberada de perseguição aos negros. Mas aqueles negros que, por serem militantes sindicais, por serem militantes políticos, eram detidos, eles acabavam sofrendo com muito mais vigor, né, os males da repressão, porque se somava ao combate a eles pela militância política, ao preconceito social. Porque como é que esse negão, o nego besta, vai metido a besta, como se ser revolucionário, ser um intelectual combatente, se engajar em lutas políticas fosse privilégio, fosse específico dos seres humanos brancos. Analisar o papel dos negros na ditadura significa, concretamente, analisar o nosso papel na história recente do Brasil e na história brasileira. Segundo um levantamento da Comissão da Verdade Rubens Paiva, de São Paulo, dos 437 desaparecidos políticos da ditadura, 42 são negros. Entre eles, Oswaldo Orlando da Costa, conhecido como Oswaldão. Eles não sabiam quem era. Sabia que era um tio, que tinha ido para o exterior, que estudava engenharia, mas não podia citar o nome dele. Oswaldão foi um dos principais combatentes da guerrilha do Araguaia. Antes de ingressar no Partido Comunista, foi atleta e estudou engenharia na antiga Tchecoslováquia. Jménem zahraničních studentů chci vám poděkovat za všechno, co jste pro nás udělali. Oswaldo estava com todo mundo. Ele era um líder nato. Chamava muita atenção, né? Aquele tipo, aquele sorriso, todos os checos que não vinham muito pretos, né? E iam conversar com ele. E ele aprendeu, falava bem o tcheco. Sempre foi dito pra gente, olha, você é negro nesse país, se você quiser vencer, você tem que estudar para tentar diminuir o seu progresso e as suas chances vão ser mais reduzidas. Então, isso foi sempre claro, colocado na minha casa. De volta ao Brasil, Oswaldo vai para a luta armada e, em 1974, é morto pelo Exército. O corpo dele ainda não foi encontrado
e a família aguarda uma resposta. Mas eu fico pensando assim, as pessoas esperando alguém voltar, e a pessoa não volta, e não vai voltar nunca mais, e não tem assim, como se fala, alguém que vem e diga, olha só, faleceu, aqui está a certidão de óbito. Então a expectativa, eu acho que isso é muito doloroso para uma família. Ele morreu, né, lutando contra a ditadura. A principal referência do movimento negro que uniu o combate aos governos autoritários à luta contra o racismo foi Abdias do Nascimento. Há um consenso muito amplo de que tenha sido o mais destacado militante do movimento negro brasileiro. Ao longo de todo o século XX, a sua trajetória é uma trajetória exemplar de luta, de coerência, de abnegação, de coragem, né? O Abdias era antigo militante, foi até candidato do antigo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi o partido mais visado pela repressão da ditadura militar a partir de 1964. Lado a lado. Além disso, ele tinha também a militância específica no movimento negro. Abdias do Nascimento começou a militância contra o racismo na década de 30, na Frente Negra Brasileira, uma das entidades afrodescendentes mais importantes do início do século passado. Em 1944, fundou o Teatro Experimental Negro, que introduziu a questão racial no mundo da dramaturgia. Participou ainda da fundação do Memorial do Zumbi, em Alagoas, e do Movimento Negro Unificado. A atuação específica dele na área cultural e política em relação à questão racial foi o maior motivo da perseguição dele nesse período. Tanto que, em 1968, ele está nos Estados Unidos, em uma viagem de intercâmbio, e quando ele deve voltar ao Brasil, vem o ato institucional número 5, em 1968, e ele é impedido de voltar, porque ele tinha vários inquéritos policiais militares contra ele por conta dessa atuação política dele no movimento negro. Depois de mais de 10 anos no exílio, Abdias voltou ao Brasil para se tornar o principal interlocutor do movimento negro no Congresso Nacional na reabertura política. Ainda no Brasil era muito contestada a posição política de combate ao racismo, mas o Abdias, no Congresso, quando ele chega, ele consegue desmascarar esse discurso de forma a ampliar o espaço de discussão da questão racial, num lugar de atuação, que é a Câmara dos Deputados, onde praticamente não havia isso antes. É graças à atuação desses movimentos negros, desde o pós-abolição, com a luta dessas mulheres e homens que buscaram por melhorias sociais, que a gente tem avanços hoje. Depois do intervalo, vamos mostrar como vivem quilombolas que ainda lutam pela terra. E mais, conheça histórias de famílias que perderam seus jovens para a violência. Daqui a pouco. Maio de 1988. O Brasil celebrava o centenário da abolição da escravatura. Nas ruas, o movimento negro apresentava outro significado para a libertação dos escravos no Brasil. Uma farsa no sentido político, no sentido de que o 13 de maio de 1888 não representou uma possibilidade de participação efetiva nossa na sociedade. A imagem que se reproduzia sobre o passado é que o fim da escravidão tinha sido uma benesse das elites, personificada na princesa Isabel. O ano também marcava a volta da democracia e uma nova oportunidade para discutir a questão racial no país. Na Constituinte, os militantes entregaram várias propostas, entre elas a criminalização do racismo. Os direitos raciais foram reconhecidos pela Constituição, que também abriu caminho para outras conquistas.
o racismo foi finalmente considerado crime. As cotas foram instituídas no ensino superior e em alguns concursos públicos. E a disciplina História da África foi incluída no currículo escolar. Aquela alegria de ver a lei, né, ser estabelecida, tem a frustração de não ver sendo implementada. Outros direitos ainda são desrespeitados. É o caso da demarcação das terras dos quilombos, primeiro reduto da resistência negra no Brasil. Na região metropolitana de Salvador, visitamos quilombolas que continuam lutando pela terra. No quilombo Alto do Tororó, moradores dizem que perderam terreno para indústrias e para a base naval de Aratu, construída em 1964. A Marinha foi chegando, a cerca dela passa ali, a cerca. Tá vendo aquele negócio de cimento ali? Ela passa toda assim em volta da comunidade. A gente não tem mais espaço. Aí a gente não pode nem entrar aí, né, nesse terreno da Marinha aí, que é o maior problema. O que melhorou e o que piorou? Piorou e piorou, porque se entrar aí agora o terreno que era nosso. Aqui embaixo tem uma fonte aqui que chama de Dedé, que a gente ponhava água para ir para todo mundo cozinhar, tomar banho e lavar roupa. Isso aí acho que é racismo, viu? A redução da área ameaça a tradição da pesca e do plantio, principais fontes de renda da comunidade. Que aqui as crianças já crescem pescando. Eu aprendi a pescar com meu pai, ele tinha 10 anos. Não tem outra opção, eu tenho que pescar para não faltar nada de casa. Com a falta de espaço, as tradicionais casas de barro com grandes quintais deram lugar a puxadinhos e becos. Nossa cultura é ter uma casa, né, espaçosa, com um quintal grande, onde se plante pimenta, coentro, limão. A comunidade também reclama da violência dos militares. Depois que o pessoal começaram a querer trazer a imprensa para aqui, foi que eles aí tomaram medo e se afastaram. Mas os navais passavam tarde da noite correndo aqui, subindo e descendo, ficava todo mundo assustado aí. O irmão dele uma vez foi humilhado por eles aí embaixo, deixou nu, botou pistola na cabeça, meteu botina no pescoço, bateram, levaram preso, ainda tomaram o pescado do menino. Eles não têm autoridade para fazer isso. Apesar disso, eles não querem deixar a terra. Nasci, me criei aqui, vou continuar aqui até morrer. Não adianta fazendeiro questionar, ou marinha questionar, porque da União não é nada da União, é nosso por direito. E mesmo porque todo esse terreno, toda essa área já foi paga, com muito trabalho dos nossos antepassados, com muito sangue, com muito sofrimento, com muita dor. A Marinha nega ter problema com os moradores. Bem perto dali está a comunidade quilombola Rio dos Macacos, formada por quase 70 famílias descendentes de escravos que trabalharam e se refugiaram nessa área há mais de 100 anos. Essa ruína aqui que vocês estão vendo é o resto da usina Aratu, certo? Era aqui que os escravos trabalhavam, nessa usina, fazendo açúcar. Aqui embaixo ainda tem porão, certo? Que é onde os escravos eram aprisionados e muitos morreram aí. Foi só em agosto deste ano que saiu o relatório de identificação do quilombo, mas a área delimitada pelo INCRA é menor do que a reivindicada pela comunidade. A comunidade tinha mais de 900 hectares, hoje tem 301 e o governo federal, junto com o INCRA, botou 104 hectares. A nossa comunidade reduziu bastante e não dá para sobreviver numa área rural, que a gente são um trabalhador rural e pescador. Quem controla a entrada no quilombo é a Marinha. Nossa equipe foi impedida pelos militares de visitar a comunidade. Os próprios quilombolas contam que às vezes não conseguem passar pela vila. Quando eles não querem, a gente tem que ficar ali na frente passando fome, sede, não só a gente adulto como criança. Nossos filhos para poder estudar é uma luta. Em nota, a Marinha do Brasil afirmou que a área ocupada pela comunidade pertence à União. No local, existe uma barragem que abastece a base naval de Aratu e também uma vila militar, onde vivem 450 famílias. Por razões de segurança, a Marinha controla o acesso ao local, identificando inclusive os moradores. Já morreram gente na frente da vila militar, já teve gente espancada, criança espancada, idoso também, pessoas estrupadas dentro da vila naval e outras pessoas, e aí o governo não faz nada.
De acordo com a Marinha, as lideranças da comunidade fazem uma campanha difamatória contra a instituição, com acusações inverídicas como a de supostas ações de força cometidas pelos militares. A nota afirma ainda que todas as denúncias são apuradas. Pretos e pardos são as maiores vítimas de morte violenta no Brasil. Segundo o mapa da violência, para cada jovem branco assassinado, morrem 3 jovens negros. Nós estamos vendo uma pilha de cadáver se amontoando e agora com um elemento mais nocivo, o silêncio, ou essa perspectiva de colocar essas mortes como se fossem meros números. Nós somos mais que números, nós temos nome. Evangivaldo, Jackson, Negro Blue. Jackson Carvalho, de 15 anos, estudava e trabalhava com a família no interior da Bahia. No domingo de 23 de junho de 2013, saiu para almoçar com a namorada e não voltou mais. Começamos a procurar. Cadê Jackson? Aí começou a cidade inteira, porque lá é uma cidade pequena. A busca por Jackson levou 3 dias. Sem a ajuda da polícia, a própria família desvendou o desaparecimento do rapaz em um cemitério clandestino da cidade. Foi o primeiro lugar em que a gente pensou em procurar, automaticamente. Me chamaram, Antônio, vem aqui, mas se prepara aí, irmão, que tem alguma coisa de errado aqui. Aí chegamos no local, começamos a cavar. Com mais ou menos uns 2 palmos de profundidade, eu vi a panturrilha do meu filho. Eu limpei assim a perna e reconheci a panturrilha do meu filho, porque eu reconheceria meu filho por qualquer parte do corpo dele, que é o meu filho. Como em outros casos, a polícia alegou que a vítima era envolvida com o tráfico. Quando o delegado apareceu, ele olhou para mim, como eu estou olhando para você, e disse assim: você sabia que seu filho é envolvido, né? Eu falei: como? Ele estava insinuando que o meu filho, há 12 anos atrás, já podia fazer parte de algo ilícito com uma outra pessoa. Esta mãe, que não quer se identificar, perdeu 2 filhos de forma violenta. Ele estava jogando bola na quadra, aí a polícia aí estava lá atrás de uns meninos lá. E aí chegou nessa quadra e foi atirando em todo mundo. E aí pegou no meu filho. Ele viu que meu marido estava sendo muito insistente em procurar justiça. Arrumaram lá outra desculpa e mataram meu outro filho. Para Marcos, a dor é pela perda do irmão. A gente começou a estar no estúdio gravando, o cara falou: ó, ligaram para sua mãe aí, disseram que mataram o seu irmão. Veio de uma festa e tal, tava na casa dormindo com os parceiros dele. Polícia, né, com o processo de extermínio dele, né, invadiu, pegou meu irmão de busca, sem direito de defesa. Quando mataram ele estava com viagem marcada para a Argentina, para passar uma temporada lá tocando e dando aula. Né. A polícia brasileira, ela tem um processo de cortar o sonho da molecada pela metade, né. Ela não só matou meu irmão, ela acabou com toda uma família, né, cara? Em busca de justiça, as famílias vivem ameaçadas e foram obrigadas a mudar de suas cidades. Algumas fazem parte de programas de proteção. Olho para um lado, vejo meus filhos. Olho para outro, vejo meus filhos. Enquanto não houver reparação histórica e humanitária, esses mortos não vão descansar e nós também não. Porque quem fez isso com meu filho eu espero que vai ter que pagar em algum momento. O Brasil ele virou um país tão terrorista para o povo negro, né? Porque essa matança aí parece mais ato de terrorista mesmo, que você para de sonhar. O crescimento no número de mortes motivou o grupo Quilombo X a criar uma campanha de combate ao genocídio. A campanha Reaja, ela surge de uma palavra de ordem do MNU. E é uma palavra de combate. Você tem que colocar na frente a ideia de que nós não aceitamos isso e que nós não vamos aceitar isso de cócoras. Nós temos que fazer enfrentamento.
Esse extermínio da juventude negra no nosso país é em razão da sua raça, é em razão da sua etnia. Nós temos diversos exemplos. Nós temos a chacina de Acari, onde mais de 12 jovens foram mortos, todos negros. Nós temos o exemplo da chacina da Candelária, o massacre do Carandiru, onde a maioria dos presidiários eram negros, a chacina de Vigário Geral. A tortura é algo comum, banal, em delegacias policiais. O Amarildo é apenas um caso. Essa própria ideia de Estado democrático de direito não nos alcançou. O que nos alcança até hoje é uma ideia de Estado de direito penal, Estado de direito penal, que tem a maior tranquilidade para ceifar nossas vidas e para nos encarcerar desproporcionalmente. Tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, em todos os estados da Federação, tem uma parcela muito grande de responsabilidade nessa mortandade contra a nossa juventude. Nós sabemos também que o tráfico, as drogas também levam muitos jovens à morte. Mas nós temos que cobrar do Estado uma nova abordagem frente à juventude pobre desse país, que na sua grande maioria é negra. Sabemos que existem algumas iniciativas, inclusive junto às polícias, de reverter esse quadro, de trabalhar por uma conscientização maior, mas é um processo que ainda demanda muito trabalho e muita boa vontade, sobretudo dos setores brancos da sociedade. A gente tem que levar para dentro das comunidades carentes, onde essa juventude é a maioria, programas sociais, programas educacionais, programas de formação técnica, programas que dêem uma perspectiva de futuro para essa juventude. A democracia não eliminou a violência nem o racismo, mas trouxe diversidade e novos desafios para o movimento negro. É muito difícil você identificar o crime de racismo no Brasil. O Poder Judiciário tem desqualificado as manifestações racistas e colocado como injúria racial, que é um crime de menor potencial ofensivo e a penalidade é bem menor, né? Nós tivemos recentemente um caso que nos deixou muito feliz, que foi o caso do goleiro do Santos, o Aranha, que o Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Grêmio, né? Então foi a primeira vez que houve uma punição por racismo no futebol. Da parte do movimento negro, é sua responsabilidade criar, tanto teoricamente, estrategicamente, criar esses mecanismos de intervenção junto à sociedade civil, junto ao empresariado, junto aos órgãos de Estado, para conseguir impactar, conseguir travar de fato essa discussão mais alentada, mais verdadeira, mais densa, né, sobre a questão racial no Brasil. Você tem milhares de entidades espalhadas pelo país, né, de entidades negras, e você não tem um único ponto de consenso entre essas entidades. Você não tem um programa, você não tem uma agenda, você não tem lideranças que sejam legitimadas e reconhecidas nacionalmente. Então, o que há é um processo de dispersão sistemático, contínuo, o que nos torna absolutamente frágeis. Você tem hoje, com um processo de organização bastante definido das mulheres negras, quilombolas, participantes de comunidades de matriz africana, de jovens negros. Rap pra minha vida me leva ao espaço, às vezes fico esperto com os planos do abestalhado. Essa multiplicidade de atores políticos, eu acho que coloca para nós também, nesse momento, uma responsabilidade muito maior, que é a responsabilidade de, ao mesmo tempo que se reconheça a existência dessa diversidade, não se perder de vista quais são
os vetores principais da luta contra o racismo no Brasil. Combater o racismo e promover a igualdade racial. Isso é o que unifica o movimento negro. Brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito. O racismo nunca diminuiu no Brasil, ele está aí. Está no canto, ele é uma doença sem cura, ainda não acharam penicilina, hidrostreptomicina, com a injeção para a veia, nas paredes, nas árvores, nas ruas. Eu tenho esperança que um dia não vai ser preciso o movimento negro, mas por enquanto ainda é preciso. Poder não se atinge com a existência de um órgão de promoção da igualdade racial. Poder você atinge com a possibilidade concreta que pessoas negras que defendem uma determinada perspectiva política tenham de participar das decisões que dizem respeito à sociedade brasileira como um todo. A nossa agenda interessa ao povo brasileiro, porque sem a nossa inclusão não se pode falar em democracia. A única possibilidade real que nós temos de construir uma sociedade mais justa é aprofundando a democracia. Aprofundando a democracia significa que o conjunto do povo negro ser protagonista e sujeito da sua própria história. As pessoas nascem iguais, morrem do mesmo jeito, são enterradas do mesmo jeito. Ainda existe essa coisa que eu não entendi o que é. Não vou entender nunca o que quer dizer preconceito. A carne mais barata do mercado é a